Fala família, povo de Deus, vocês aí da tenda que amam a presença de Deus, nós vamos hoje transmitir aqui o nosso culto lá na igreja. Nós fazemos todo mês um culto entre amigos, que é uma roda de amigos onde nós conversamos a respeito de algumas coisas. E antes de nós começarmos, eu queria só te dizer que nós dividimos esse culto em 5 takes. O primeiro take é o take da repetição, que é onde nós repetimos tudo aquilo que nós falamos nos últimos cultos, para poder te ajudar a lembrar daquilo que nós já construímos até aqui. O segundo take é o take que nós chamamos de histórias. Nada mais é do que um período aqui para nós contarmos histórias a respeito do que estamos pregando. E o terceiro é o que nós chamamos de fundamentos. São as bases da nossa fé, as bases daquilo que nós acreditamos em relação ao que nós acabamos de pregar. O quarto take nós chamamos de cartas às igrejas, que é uma série de conselhos que nós damos à igreja, também referente àquilo que nós acabamos de pregar. E por último, o quinto take é o take do Pergunte ao Pastor, que é um período onde nós respondemos as perguntas mais diversas aqui da igreja. Você que está aí no nosso canal, que está nos ouvindo aqui, você pode também mandar as suas dúvidas aí, compartilhar esse link com o máximo de amigos que você tiver, para que nós possamos ter essa mesa compartilhada, esse culto entre amigos, com o máximo de pessoas que nós conseguimos nesse domingo, tá bom? Queria te convidar para fazer parte disso com a gente. Que Deus abençoe você e espero que você goste aqui do nosso culto. O homem cheio da presença de Deus, um homem restaurado na sua plenitude na presença de Deus, é aquele homem que não enxerga mais segundo a natureza humana. Ele enxerga agora segundo a fé, segundo Deus. Ele consegue ver aquilo que ninguém mais vê, por meio da palavra de Deus. Amém, irmãos? O pastor Bartolomeu vai resumir um pouquinho a parte dele aí da terceira pregação, né? Terceira pregação. Amém. Então, Carlinhos, isso é uma benção, minha vida, obrigado. Viu? Obrigado, cara. Então, sobre a mensagem que eu falei no domingo passado, né? A gente sabe que o homem vivia na presença de Deus quando ele estava no jardim, e depois que o diabo ele fez o homem e a mulher pecar, também trouxe pecado para o mundo. Então, a partir daí, eu e você somos semelhança de Adão, né? Pecado de Adão. Então, isso aí, ele trouxe o pecado para o mundo. E eu trouxe a mensagem lá baseada no texto do pecado do capítulo 3 de Gênesis, né? Do início de tudo, o pecado. E por que nós precisamos de Deus, né? E a minha resposta é porque, pelo que o diabo fez ao mundo, e o que ele fez prevalece até nos dias de hoje. E se a gente for dar uma olhada daquilo que o diabo fez no mundo no início do pecado, eu coloquei algumas partes aqui que chamam a minha atenção, e eu tenho certeza que chama a sua atenção também. Então, o que acontece? Quando o diabo ele tentou Eva, ele falou assim: não acredite no seu Deus. Que a Eva falou assim, o diabo perguntou assim: mas espera aí, o que foi que o Senhor falou com você? Ele falou: não, da árvore a gente pode comer todas as árvores, mas de uma a gente não pode, do conhecimento do bem e do mal. E aí o diabo falou assim: certamente vocês não vão morrer. Então, o que o diabo colocou na nossa mente? Colocou na mente de Eva: não acredite nesse Deus. Então, talvez você tenha convicção de quem é Jesus na sua vida, de quem é esse Deus na sua vida, e aí tem coisas que você sabe que vai acontecer, mas o diabo vai falar: talvez não é assim. Não acredita não, esse negócio aí que você está pedindo para Deus, acho que não vai ser bem assim. Então o diabo ele tem esse poder até nos dias de hoje de fazer a gente não acreditar na palavra de Deus. Então certamente não vai ser assim. Você tem convicção que você vai ser curado, você tem convicção que sua família vai se converter, você tem convicção das coisas, mas o diabo ele tenta até hoje falar assim: não, certamente não vai ser assim, você está orando à toa, você está buscando à toa. Outra coisa que o diabo colocou na nossa mente, que atrai até nos dias de hoje, o diabo ele
fez Eva olhar para o fruto, e ela viu que o fruto era atraente aos olhos, atraente. E até hoje o diabo ele usa essas coisas na nossa vida. O diabo ele nunca coloca uma coisa difícil, uma coisa feia. Às vezes a gente tem aquela impressão que o diabo é aquele bicho feio, horroroso, tal. Com certeza eles já assistiram o Alto da Compadecida, né? Aquela cena do... É um bom exemplo, né? O Alto da Compadecida parece... Inclusive vai sair o 2. Vocês vai viram? sair o 2, vai sair o 2. Não sei se eu aconselho vocês a assistir, mas é bom. Mas enfim, aparece realmente um diabo, aquele bicho mais horroroso do mundo, aquele chifrudo. E o diabo não é assim. E ele atrai a mim, atrai a você, com coisas bonitas. Não, ele pegou certamente, né? Eu, na minha imaginação agora, o fruto era muito bonito, que a Bíblia fala que atraía os olhos da gente, de Eva, né? Então eu acredito que o diabo ele faz a mesma coisa. Então ele não vai colocar uma mulher feia para chamar a sua atenção, não vai colocar um homem feio para chamar a atenção, ele não vai colocar proposta de você ter prejuízo para chamar a atenção, ele vai colocar a proposta de abrir os seus olhos e dizer assim, cara, eu quero esse reino para mim. E então a atração dos olhos também é coisa que o diabo colocou na nossa vida depois que o pecado veio. Também outra coisa que o diabo fez, né, e que mexe até hoje com a gente, é a vergonha e o medo. Adão e Eva viviam de boa. E eu falei assim que simplesmente quem ia lá conversar no final da tarde com os dois era o cara, o criador de todas as coisas, o Deus. Ele vinha conversar, bater um papo, e aí como é que tá, tal, aquele negócio. Mas o diabo falou assim, sabe uma coisa, esse negócio está muito bom, esse negócio eu vou dar um jeito nisso aí. Aí o diabo fez a mulher pecar, fez o homem pecar, e a partir desse pecado, o que veio? Veio a vergonha e o medo. De quem? De Deus. Porque é interessante, a gente não tem medo do diabo, né? De fazer pecado. Ele não tem medo, a gente acha assim, pecado, a gente faz pecado, aí beleza. O diabo falou assim, não, pode pecar. Mas aí quando a gente entende quem é Jesus, o Jesus justo, o Deus justo que cara, quando o pecado vem, a gente começa a ter medo. Eu tenho essa consciência, o Espírito Santo ele me dá essa consciência, aí vem meu Deus, porque eu fiz isso, meu Deus, porque... Aí eu começo a ficar com vergonha de Deus. Quando eu não escapo, aí manifesto esse pecado, as pessoas conhecem, né? Sabem desse pecado, eu começo a ter vergonha, eu começo a ter medo de assumir. Enfim, então o pecado ele fez isso. Até hoje na nossa vida o diabo faz isso. Então vergonha e medo de Deus. E outra coisa que o diabo colocou, está lá no texto, são desculpas e arrogância. Quando o diabo colocou o pecado no mundo, ele trouxe o quê? Trouxe uma arrogância para as nossas vidas. Então e a arrogância vai me afastar de Deus. Quando Deus perguntou a Adão, e aí Adão, como é que foi aí? O que tu fez, cara? Ele botou logo, foi tão arrogante que botou logo culpa em Deus. Aí também a mulher que tu me deste, arrogância. O cara não soube nem temer a Deus, ele já foi logo culpando a Deus. E aí, as desculpas, qual foi a desculpa que Eva deu? Não, Senhor, sabe que ele não tinha, Eva não tinha para quem culpar, né, jogar a culpa. Ele jogou, ela falou assim, não, mas desculpa, eu estava aqui de boa, essa serpente que me fez pecar. Então, o diabo até hoje faz isso na nossa vida. Então o pecado, por que eu preciso de Deus? Por quê? Porque o pecado fez no mundo, ou seja, pelo que o diabo fez no mundo. E eu preciso entender isso na minha vida, que a arrogância, a vergonha, o medo, a atração dos olhos, a não acreditar em Deus, eu preciso entender que se eu não cuidar, eu vou pecar. É isso aí, amém, irmãos? E para você que não se lembra, vou resumir a minha pregação. Você não se lembra porque não teve mesmo. Eu estou aqui só para contribuir. E você pode ser o próximo a ser convidado, desafiado. É isso aí. Mas a Bruna vai pregar sem ser nesse domingo agora no outro, né? Então vai estar incluso aqui também nos nossos quadros de pregação.
Então, olha só, para a gente ir para o próximo take, né, a gente só está enfatizando aqui aquilo que já foi dito, né, irmãos? Aquilo que já foi pregado. A gente tem uma fé que ela é repetitiva. Um dos fundamentos da nossa fé é ficar repetindo a vida inteira a mesma coisa, né? Então, por isso é tão importante. Então, vamos lá, ó. Por que precisamos da presença de Deus? A primeira resposta é por causa do pecado. Amém? Pode falar assim comigo? Por causa do pecado. Segundo motivo pelo qual nós precisamos da presença de Deus: por causa do que o pecado fez comigo. Vocês? Por causa? Legal. E terceiro motivo pelo qual nós precisamos da presença de Deus é por causa do que o pecado fez com o mundo. Pode falar, por causa? Amém, glória a Deus. O segundo take, irmãos, que nós vamos trabalhar aqui hoje é o que nós denominamos histórias, ok? Então nós queremos contar aqui rapidamente, cada um vai contar uma história de quando foi que nós passamos a perceber o pecado como sendo o problema das nossas vidas. Você se lembra, na sua vida? Quando foi que você percebeu que o pecado era o maior problema que você tinha na sua vida? É isso que nós vamos contar, um pouco dessa história. Quando que nós percebemos que o pecado era tão grave assim na nossa vida? Quem quer começar? Pode ser então você, pastor. Ganhou. A gente deixa aqui quem se oferece mesmo. Quem pode começar e jogar para a Bruna logo, né? Ficou calado aí. Mas enfim, eu tenho assim, tem coisas que na história da gente fica muito repetitivo, mas é porque é a história da gente, né? Não dá para mudar. E aqui todo mundo sabe que eu brinco muito, né? Às vezes tá lá em reunião de família, lá minha esposa fica falando que a boneca dela era de espiga de milho, ela brincava, era com penteava o cabelo, tinha só quando tinha plantação de milho, ela pegava a espiga de milho e ficava penteando o cabelo e fazia de uma boneca. Dizendo ela que comia rapadura com folha de laranja. Então... Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Então, assim, lá em casa a gente brinca muito. Eu brinco assim que eu brincava com um carrinho de controle remoto. De papai. Então, fui assim. Eu não sei se eu acredito, já estava inventado o carrinho de controle. Um dos primeiros de Formosa foi o meu carrinho de controle remoto. E a gente, querendo ou não, eu fui criado, a minha mente foi criada para ter coisas. Mesmo sendo de um lar cristão, mesmo sendo nascido num lar cristão, eu nasci pensando assim, não, eu preciso ter coisas, eu vou ser um cara que vou abençoar, vou ser um empresário, vou abençoar a igreja. Não, é aquela questão toda, né? E eu pude ver com o passar do tempo e com algumas quedas que eu tive, que a minha mente ela estava literalmente voltada até para uma das coisas aqui que eu falei na mensagem, para uma arrogância. Eu queria ser um empresário, eu queria ter vida boa, eu queria abençoar a igreja, eu queria ser um cara que e por alguma jesuicidência hoje eu posso dar aula como quebrar uma empresa. Graças a Deus eu posso falar assim, como quebrar uma empresa, porque já passei por empresa que já quebrou umas 3 vezes, né? Por 3 vezes. E então o que o pecado, o que isso aí, o que eu percebi que estava dentro da minha mente, que eu estava me fazendo escravo. Eu achava literalmente que eu tinha que trabalhar para ter as coisas, para conquistar as coisas, para abençoar a vida de alguém e também literalmente abençoar a igreja. E eu precisava continuar com a história que meu pai tinha de comércio, de empresário, aquele negócio todo. Então, querendo ou não, isso fez que o pecado dominasse a minha mente de uma forma que eu vivia literalmente por comércio. Eu sempre fui um cara que era dentro de igreja, trabalhar na igreja, nunca tive preguiça de fazer alguma coisa dentro da igreja, mas a minha mente, eu precisava de ter.
E com esse negócio de ter, veio vergonha, veio medo, veio decepção, uma pancada de coisa. Então, para mim, o pecado que eu posso deixar assim, que eu tive que literalmente livrar, é o pecado da ganância e achar que precisava ter e deixar Deus agir da forma dele, da maneira dele. Amém. Você, Bruna, quando foi que você se lembra assim que o pecado passou a ser evidente na sua vida? Eu creio que o nosso processo de conversão ao Senhor, né, ele é uma resposta interior à pergunta que nós intitulamos essa minissérie, né? Por que será que eu preciso da presença de Deus, né? Por que eu preciso de Jesus? Eu acho que se você puxar na memória aí, né, no seu processo de conversão, talvez você tenha os seus motivos, né? E para mim, refletindo um pouco sobre isso, né, sobre quando eu tive consciência do domínio do pecado sobre a minha vida, né? Eu tinha que responder duas perguntas, sabe? A primeira duas revelações, na verdade, né? Que eu acho que a gente precisa ter, que faz parte da nossa conversão. A primeira é quem o Senhor é, o que Ele pode fazer, né? Esse reconhecimento de que Ele é Senhor e Ele é Salvador. Mas existe uma outra revelação que vem muito acompanhada disso, né? Que completa assim o nosso reconhecimento do sacrifício de Jesus, que é o quanto eu sou pecador, né? O quanto eu preciso de Jesus. E para mim, ter a consciência de quem Jesus era, né? A importância de Jesus, o poder de Jesus, todas essas coisas eram presentes no meu pensamento. Assim, eu pensava, não, Deus existe, sempre acreditei nisso, sempre acreditei em Jesus, na morte e ressurreição de Jesus, mas a minha dificuldade era reconhecer quão ruim eu era. Por quê? Porque eu vivia uma vida moralmente correta. Uma filha obediente. Faz assim. Pelo menos tentava ser, né? Eu sabia que era certo ser obediente, né? Ser uma boa aluna, tirar notas boas, né? Então, dou esses exemplos assim, porque a minha conversão aconteceu, eu tinha 12 anos, né? Então, para mim, a maior questão era receber essa revelação de que eu sou pecadora como o pior criminoso do mundo. Eu preciso de Jesus como qualquer outra pessoa que faça coisas ruins aos olhos da sociedade, né? Então, para mim, essa foi a dificuldade. Então, à medida que eu fui ouvindo a palavra, que eu fui não só ouvindo a respeito de Jesus, mas ouvindo a respeito do pecador, né, do ser humano, da condição humana, eu pensei, não são as coisas boas que eu faço que me aproximam de Deus. Na verdade, eu estou longe de Deus e eu preciso me aproximar. Legal. Foi isso. Cara, eu também nasci numa cristã, vocês já sabem, né? Mas eu me lembro de um dia muito específico, que eu fui num acampamento com o filho da Bia, inclusive o Túlio, e a gente presenciou uma pregação muito interessante lá, que foi assim, o pastor chegou na igreja e ele começou a dar um prego para cada membro, para cada pessoa que visitava a igreja aquele dia. Então, imagina, tem na recepção ali um cara te entregando um prego. Todo mundo que entrava recebia um preguinho na mão ali, né? Mais desafiador do que isso foi porque eu tinha ajudado aquele pastor a passar a tarde inteira amarrando umas cordinha nos pregos. Então assim, eu amarrei uma cordinha mais ou menos 100 pregos, passei a tarde toda fazendo isso e pensando assim, rapaz, o que será que esse pastor vai fazer com esses pregos, né? Com esse tanto de prego. E aí quando as pessoas iam entrando, elas iam recebendo um preguinho junto com o bem-vindo ali, né? Quando pegava na mão dela, já recebia um prego e sentava. Em algum momento da pregação, em um determinado momento, ele começou a falar do pecado. E ele deu um exemplo de uma pessoa que consagrou toda a casa dela a Deus. A pessoa consagrou a família dela a Deus, os filhos, a esposa, a geladeira, o carro, as paredes da casa, consagrou tudo a Deus. Tudo naquela casa era de Deus. Só que o prego não. O prego era do diabo. E ele pregou o prego na porta da casa dele. E o que o diabo fez? Sabendo que tinha um prego,
colocou uma carniça. Sabe a carniça? Um pedaço de bicho morto. Colocou uma carniça lá naquele prego pendurado. E aquilo foi afetando toda a casa. E aquilo foi danificando tudo o que havia ali. Então, mesmo Deus tendo recebido daquele morador tudo o que havia naquela casa, um simples prego, fazia daquela casa um ambiente extremamente incomunicável, extremamente sujo, inabitável, fedido, né? E a partir daquele dia, cara, eu lembro que a minha mente ela deu um salto assim a respeito do pecado, né? Eu comecei a entender, porque eu também vivi uma vida assim, vamos combinar, né, gente? Assim, tem gente muito pior, né? Quem nunca falou isso, né? Tem gente muito pior. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca usei droga. Eu vou na igreja todo domingo, né? Eu, nunca fiquei de recuperação, como a Bruna falou, sempre tirei notas boas. Então a gente sempre fica pensando como se a vida com o Senhor fosse um balizador. Existe gente pior do que eu e eu tenho que estar pelo menos na média. Não é assim que a gente pensa? E era mais ou menos assim que eu pensava também, até que eu descobri que os pregos é do diabo. E o diabo, meu amigo, tendo um bocado de prego na nossa vida, ele vai acabando gradativamente com ela. Foi assim que eu me lembro, a primeira vez que eu tive consciência do pecado. Amém? Amém, irmãos? E vocês? Vocês se lembram quando foi que Deus despertou vocês? Quando foi que vocês tiveram a primeira consciência de que, cara, o pecado faz parte de mim e eu preciso me libertar dele? Queria que você se lembrasse, e depois, se você quiser fazer alguma pergunta a respeito disso, não se esqueça de mandar aqui para a Bruna, que ela vai ler para nós. Terceiro take, vamos lá, irmãos? O terceiro take nós chamamos eles de fundamentos. Não é ensinar, é porque faltou, é porque tem um a mais. No último culto entre amigos a gente pulou essa parte. O terceiro take é o que nós chamamos de fundamentos, irmãos. Qual que é os fundamentos? O que é os fundamentos? É aquilo que nós cremos a respeito do que nós estamos desenvolvendo aqui. São as nossas bases de fé. O que a Bíblia diz a respeito do pecado? O que a nossa fé diz a respeito do pecado? E nós separamos aqui 4 coisas, né? Nós vamos falar só 3, cada um vai escolher um aí, começando pelo pastor Bartolomeu, para que nós possamos desenvolver aqui. Primeiro, o pecado destrói a sua vida. Esse é um fundamento. Pode começar, pastor Bartolomeu? Eu tenho que falar sobre isso aqui? Pode falar sobre o primeiro aí, né? Tá. Se quiser escolher outro, pode escolher. Cara, não é que eu não gosto, que eu goste. É uma coisa que me leva a temer, né? Porque o segundo aqui eu vou falar do segundo, velho. Pode ser do segundo. Pode falar. O pecado te levará para o inferno. Você gosta de falar disso? Eu não volto a dizer não porque eu não gosto, é porque é o temor que eu e você precisamos ter. É um fato. A gente às vezes leva a vida muito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente precisa entender que há um inferno. E um dia eu vi um estudo, eu estava fazendo um estudo e veio uma pergunta: o inferno foi feito por quem? Então eu preciso entender que Deus é um Deus que fez os céus e a terra, que tem um lugar eterno para mim, mas esse lugar eterno também chama-se inferno. E eu preciso entender que se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, se eu não entender quem é o Senhor na minha vida, se eu não entender o que é o pecado na minha vida, meu destino é inferno. Isso é um fato. E às vezes a gente não tem consciência do pecado que está sobre a nossa vida. E é muito importante a gente todos os dias meditar: Senhor, que eu tenho falhado contra Ti, porque eu não quero literalmente, eu não quero ir para o inferno. Então, para mim, é um fundamento que é a palavra de Deus, que é muito importante, que por muitas vezes não está sendo mais pregado no nosso meio, é que se você não cuidar, se eu não cuidar, nós vamos para o inferno. É isso aí. Amém. Segundo fundamento: todos pecaram. E aí você pode pensar, né? Não, eu sei isso de cor, né? Romanos 3:23, eu decorei. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? O Atos 3:10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas meditando um pouquinho nesse fundamento também, para além assim das coisas óbvias, né? Que a gente acha que já sabe ou que já pensou, né? Eu fiquei pensando que
essa palavra, ela tem tanto para nos ensinar. Por quê? Porque à medida que nós vamos perdendo a consciência de quem nós somos, como eu falei que foi a minha dificuldade no início, e ela pode tender a ser uma dificuldade na nossa caminhada. Porque a gente pode pegar a graça de Deus, né? E como a gente escuta aí o termo da graça barata, e usar ela como cartas para justificar os nossos erros constantes, a nossa não mudança de caráter, a nossa não mudança de vida, né? Então, reconhecer que nós somos farinha do mesmo saco, né? Das pessoas mais horríveis do mundo, é o que faz a diferença se nós interiorizamos ou não essa palavra de que eu não sou justo, eu sou pecador e tudo mais. Porque se nós formos parar para pensar, a raiz dos nossos pecados, a raiz do meu pecado quando eu não me aproximo tanto de uma pessoa, pode ser o mesmo pecado de uma pessoa que mata a outra. Por exemplo, se eu tenho inveja de alguém, eu posso tentar evitar essa pessoa. Não gosto de ir na casa dela, sei lá, ou não quero que ela vá na minha, né? As coisas dela são muito melhores do que as minhas. E essa mesma inveja pode ser o pecado que leva uma pessoa a matar a outra, a passar a perna, enfim. Então, quanto mais nós reconhecemos as raízes, né, que do nosso coração vem todo o mal, procede todo o mal, a gente ama mais o Senhor. Nós somos mais agradecidos ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Como a Bíblia diz em Lucas 7, que quem muito foi perdoado, muito ama. Na verdade, não é necessariamente que o amor do fulano é maior do que o seu. Isso é uma verdade se você não se considera tão pecador quanto aquela pessoa que está lá se derramando, se deleitando, né? Então, já viu aquela cena assim de um criminoso que se arrepende? Um pedófilo, um serial killer, sei lá, que se converte. No serial killer, eles geralmente são psicopatas, né? Mas uma pessoa que se quebranta ao Senhor e se converte, aconteceu um milagre. Ele está assim, desesperado, e ele demonstra um amor muito grande ao Senhor. Se nós temos condições de amar ao Senhor como essa pessoa, de amar o Senhor desesperadamente, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, se nós nos considerarmos tão merecedores da ira de Deus como Ele. Porque o nosso coração, a nossa capacidade de pecar, a nossa capacidade de sermos injustos, é a mesma. Né? Então, quanto mais nós assumimos isso, reconhecemos isso, mais nós vamos amando o Senhor. Terceiro e último fundamento: Jesus não apenas perdoa, mas remove o nosso pecado. Amém? É muito interessante isso, irmãos, porque, como o pastor Bartolomeu estava falando agora há pouco, nós estamos desacostumados a ouvir algumas verdades no nosso meio cristão. E uma delas é a ideia do perdão. A gente entendeu o perdão de Deus muitas vezes de maneira errada, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não só perdoou a gente. Perdoar a gente não foi a única maneira que Deus desenvolveu a nossa salvação. Sabe por quê? Porque tem perdão que ele não serve para nada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Então, o Alex está lá na casa dele. O Alex, pode ser Alex, você? O Alex está lá na casa dele. E de repente ele olha para o lado e a Gardene está puta. Ela está indignada. Ela está nervosa. Imagina uma mulher nervosa. Ela está indignada. Revelação. É isso aí, ó. Deixa Deus falar. Mas, irmãos, talvez o Alex seja um cara assim como eu, que ele vai passar por uma louça suja na casa dele 30 vezes. E ele não vai ter a capacidade de perceber, irmãos, que aquela louça está suja. É verdade. Irmãos, e não é brincadeira. A gente fala assim, ó, não é por mal. Eu passo
30 vezes na frente da louça suja, eu sou incapaz de perceber que ela está suja. Até a Bruna chegar para mim e falar assim: amor, olha para o lado. Eu vou olhar para o lado e falar assim: o quê? Eu ainda não percebi. E ela fala assim: alguém tem que lavar. E aí então eu vou lá lavar, certo? Eu sei que quase nenhum homem aqui é assim, né, irmãos? Isso é uma particularidade mais minha. Só que o que acontece? A Gardene está lá indignada porque o Alex não lavou a louça. Aí imagina a Gardene indignada chegando para o Alex e falando assim: eu te perdoo. E o Alex vai virar para ela e falar o quê? Milagre. O Alex vai virar para ela e falar o quê? Ué, me perdoa pelo quê? Eu não fiz nada. Não é assim, irmãos? Então o perdão da Gardene não significa nada para o Alex. Nada. Não é assim que o perdão de Deus funciona, irmãos. Deus não só perdoou o mundo, mas Ele é aquele que dá todas as condições para que você desenvolva uma consciência do que você fez de errado. Deus é aquele que, na figura da Gardene, irmãos, chega no Alex não só para perdoá-lo, mas para tornar visível para ele o pecado dele, para fazer com que o Alex saiba inteiramente onde foi que ele falhou. Isso nós chamamos de arrependimento. É quando você tem a consciência do que você fez. Então o perdão de Deus passa a ser útil para nós. Então o perdão de Deus passa a ser algo que nos chama atenção. E aí a Bíblia fala que nós somos atraídos por esse amor. Porque, irmãos, imagina o pobre do Alex olhando para a Gardene agora, sabendo o que ele fez, valorizando o perdão dela. E ele vai dizer o que para ela? Meu Deus, como que essa mulher tem capacidade de me perdoar, mesmo eu sendo assim? Por isso que eu amo ela. Por isso que eu dou valor na mulher que ela é. Porque mesmo eu sendo tão ruim, mesmo eu fazendo tudo de errado, ela ainda tem condições de vir aqui e me perdoar. Não faz todo sentido, irmãos? Não muda completamente a perspectiva? Só que não acaba aí ainda o perdão de Deus. Não é só isso. O perdão de Deus ainda vai além. Porque esse perdão, irmãos, qualquer um pode fazer ainda, né? A Gardene pode chegar lá no Alex e fazer isso tranquilamente. Agora o perdão de Deus, ele sobrepõe um outro aspecto. O perdão de Deus, irmãos, é aquele que depois da Gardene ir lá no Alex, mostrar para ele o que ele está errado, então ele vai se sentir perdoado, vai passar a amar mais ela, e agora a Gardene vai ajudar o Alex a mudar quem ele é, a dar a volta, irmãos. Ele vai começar agora, a partir de agora, a ter a força que ele não tinha para ser transformado e ser mudado naquilo que ele não conseguia fazer. Entende, irmãos? Então o perdão de Deus é isso. Primeiro, ele perdoa. Tendo perdoado, irmãos, ele nos convence do que nós fizemos de errado. A partir daí nós o amamos mais. Tendo amado mais, o próprio Deus, irmãos, vai trabalhando em nós para corrigir aquilo que nós não conseguimos fazer sem Ele. É isso que o perdão de Deus significa para nós. Amém? Vamos para o quarto take, então. É o que nós chamamos de cartas à igreja. Esse take tem como objetivo, irmãos, te dar um conselho. Te dar um conselho pastoral agora. Diante de tudo isso que nós ouvimos durante esse mês, nós queremos agora dar um conselho para você. O que você faz com esse tanto de informação que nós estamos te dando aqui? E o primeiro conselho é... Vamos na ordem de novo aí. Bartô, Bruna e Lucas. Eu posso usar qualquer um aqui, né? Pode. Tá bom. Eu gosto. Amém. Queridos, mas eu vou usar o primeiro aqui, que é conselho para identificar meus pecados, né? É difícil, né? Como identificar meu pecado. Mas eu quero contar uma experiência de que algo me incomodava e eu sabia literalmente que era o pecado, que era o pecado. Mas eu precisei de ser acompanhado para trazer literalmente isso à tona na minha vida. Eu precisei de participar de conselhos com o discipulador, até mesmo passar a meditar mais na palavra para fazer, cara, eu estou errado nisso aqui. Então, para mim, a melhor forma que eu quero deixar aqui como conselho, como às vezes a gente tem dificuldade de identificar nosso pecado. Você que é casado, pergunta para tua esposa aonde ela vê mais pecado na tua vida.
Ou então vice-versa, pergunta o esposo, pergunta para a esposa. Isso é muito importante. Você, mas eu não sou casado, mas está dentro de casa. Pergunta para sua mãe, pergunta para o teu pai. Eles vão saber identificar naquilo que você tem mais falhado. Mas eu não tenho pai, não tenho mãe, eu estou morando sozinho. Então, cara, procure alguém, converse com alguém, dá liberdade para alguém falar assim, cara, me ajude a sair do pecado, a identificar onde está o pecado na minha vida. Isso é muito importante. Isso é muito importante de fazer você entender onde você está pecando. Uma das coisas que eu gosto de conversar com o irmão Edivaldo, que o irmão Edivaldo é um dos que fala assim, pastor, me ajuda a ver onde eu estou errando. A gente fala, não adianta muita coisa não, mas estou brincando, não adianta muito mesmo. O irmão Edivaldo, ele é um cara que procura, depois até que ele batizou, ele sempre me fala assim, eu preciso entender onde está o pecado na minha vida. E a gente só vai entender literalmente quando a gente tem alguém que a gente pode confiar, que não vai tratar a nossa vida como algo de rivalidade, mas sim como algo que vai nos abençoar. Então a pessoa que está do seu lado, uma pessoa que está do seu lado é a pessoa que vai te ajudar a identificar. Literalmente, né, irmãos, é importante ter a leitura da palavra, buscar meditar naquilo que você está lendo, naquilo que você está ouvindo de Deus através da palavra. E através da leitura, evidentemente, a leitura você vai pedir ao Senhor, Senhor, revela em mim o que está pecando. É como o salmista diz, sonda-me, Senhor, o meu coração, e conheça as minhas inquietações. Então eu preciso pedir que o Senhor sonda o meu coração para mim reconhecer onde estão os meus pecados, as minhas inquietações, para que eu possa alcançar a vida eterna. E eu só vou entender isso através da palavra e também através da vida de um irmão. Amém. Bruna? Amém. Segundo conselho, irmãos, só lembrando que o último take é o das perguntas. Se você surgiu alguma pergunta aí, pode mandar. Estamos quase lá. Conselho pastoral para uma vida longe do pecado. Eu creio que esse conselho vai ser o mesmo de Paulo a Timóteo, né? Fuja do pecado, né? Fuja da aparência do mal. Por quê? Hoje em dia, na atualidade, você já deve ter ouvido aquela expressão, gatilhos. Eu acho que ela se assemelha muito a essa consciência de que aquilo vai dar ruim. Você identifica alguma coisa que pode te levar ao erro, né? Pode te levar ao precipício. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema com a ira, né? Ira e peca. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fugir das confusões, né? De pessoas que gritam com você, de situações onde as pessoas estão gritando com você. Ou você percebe que há um padrão na sua vida que se repete. Então, se o pecado da pornografia, por exemplo, é você ter um computador no seu quarto, coloque ele na sala, onde todos possam ver, né? Então, sempre que nós estamos em um estado de meditação, de temor ao Senhor, onde nós buscamos identificar o nosso pecado, uma vez que nós identificamos, nós precisamos dar mais um passo para saber o que me leva a esse pecado e fazer com que eu vá eliminando, né, essas situações na minha vida. É um determinado ambiente que toda vez que você está lá, você acaba vacilando. São determinados tipos de amizades que você ainda não está firme o suficiente para influenciar, ao invés de ser influenciado, né? Então, eu creio que é isso. Terceiro conselho, como que eu faço para me libertar de um pecado pontual? Um pecado bem específico, né? De maneira bem rápida também, eu queria dizer que você consegue, irmãos, se libertar de um pecado pontual, primeiro, né? Fugindo daquilo que é, como a Bruna falou, uma vida na carne. O apóstolo Paulo fala em Gálatas no capítulo 5, né, que se nós vivermos no Espírito de Deus, automaticamente nós não
satisfaremos os desejos da carne. Então, a melhor maneira de você se livrar de um pecado específico é quando você começa a buscar a presença de Deus. É você começar a buscar uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de meditação à palavra. É a única maneira, irmãos, de nós conseguirmos nos libertar de pecados específicos. Não tem outro jeito. E é claro, quando nós falamos de uma vida comunitária, de uma vida de devoção, de uma vida com a presença de Deus, nós estamos falando de uma vida também de relacionamentos. A forma mais clássica que a Bíblia nos ensina de nos libertarmos dos nossos pecados é por meio da confissão, é por meio do relacionamento, é por meio do abrir o coração, de receber uma oração do irmão e por aí vai. Por isso, irmãos, nós não estamos brincando, nós estamos te convidando de verdade para você fazer parte dos nossos grupos da família, para você fazer parte do nosso entre amigos, sabe? Não é mais uma atividade da igreja, assim, eu vou no culto, mas não vou ali no grupo. Não, irmãos, você precisa participar se você quer crescer em Deus. Você precisa estar presente se você quiser desenvolver uma vida longe do pecado. É a única maneira. Nós estamos proporcionando isso para que você faça parte e cresça a partir daí. Amém, irmãos? Por último take 5, pergunte ao pastor. E aí nós vamos ler algumas perguntas aí. Chegou perguntas aí para vocês? Pode começar, quem quiser ir. Aqui eu creio que é um comentário, não uma pergunta, mas achei muito legal. O perdão de Deus é completo, gera desenvolvimento nas pessoas envolvidas e é sempre carregado do amor, permeando esse processo de arrependimento, que culmina em um perdão consciente que gera uma mudança de vida. Achei legal esse resuminho, né? E esse processo, né, de como o Senhor vai desenvolvendo a nossa fé e o nosso caminho de arrependimento, perdão e mudança de vida. Mais algum aí? Tem uma pessoa que perguntou aqui: como perdoar a mim mesmo, depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Ele lê e manda a gente responder. Irmãos, quando a gente fala de se perdoar, a gente tem que entender o perdão. Olha só o tanto que isso é importante. Os psicólogos aí vão me ajudar. A gente tem que entender o perdão em duas partes, ok? Primeiro, o perdão que nos condena e o perdão que nos leva para o inferno é um perdão que ele precisa ser feito no espírito. Nosso espírito, irmãos, precisa ser ressurreto. O nosso espírito precisa ser segundo Deus. Ele precisa ser vivificado por Deus, para que nós possamos ser plenamente perdoados. Se você foi perdoado, e você foi, no Espírito, talvez você ainda na sua alma se sinta culpado. Mas isso não quer dizer que você não tenha sido perdoado. O que acontece muitas vezes, irmãos? Deus já nos deu o nosso perdão. A Bíblia fala, irmãos, que nós já recebemos todo o perdão de Deus. A Bíblia fala em 1 João assim, filhinhos, o João diz: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se pecarem, vocês têm um advogado fiel e justo ao lado do nosso Deus e Pai. E ele continua dizendo: esse advogado que é Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. De maneira plena, espiritual e absoluta, Deus já perdoou os seus pecados e perdoou o pecado daqueles que ainda vão nascer. Os meus netos, irmãos, já estão perdoados. Agora, o que muda de um para outro? É a capacidade, irmãos, que nós vamos tendo de materializar aquilo que Deus já fez no invisível, no espiritual, de maneira humana, e passa pela nossa alma. Então, o que você precisa saber para se perdoar? Você precisa saber, irmãos, que independente de como você se sinta, Deus já te perdoou. Isso é uma verdade absoluta. Mas eu ainda não sinto que fui, mas já foi. Você precisa trabalhar o seu sentimento. Você tem que ler a Bíblia, orar, conversar com seus irmãos, até que essa verdade mude completamente a sua alma, a sua maneira de pensar. Amém? Queria deixar isso claro, irmãos. Jesus já te perdoou.
Você precisa agora aceitar isso gradativamente. Isso é um problema da sua alma e tem que ser resolvido a partir da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir tão profundamente, irmãos, a nossa alma do nosso espírito. Então a alma e o espírito, irmãos, elas estão o tempo todo em guerra e elas precisam ser divididas pela palavra. Quando você diz assim, eu não sinto que fui perdoado, não é o espírito dizendo, é a sua alma. Quando você diz assim, mas eu ainda não consegui perdoar fulano, porque quando eu vejo ele, eu estou magoado ainda. Não é, irmãos, é a sua alma, não é o espírito. Por exemplo, quando você vai perdoar alguém, talvez você já tenha passado por isso. Você vai lá, perdoa fulano. Mas ele fez isso contra mim, fez aquilo contra mim. Você vai lá e perdoa. Só que você ainda continua tendo resistência quando vai ver ela. Você passa por ela na rua e você tem dificuldade. Você se encontra com ela num lugar e você tem dificuldade. Não é o espírito, irmãos, é a alma. O espírito já perdoou, mas a alma agora precisa passar por esse processo de entendimento e de cura. Amém? Mais alguém? Tem, e outra coisa, se você não foi perdoado por Deus, foi perdoado pela pessoa e não sente perdoado, você está com pecado, a falta do perdão para a sua vida mesmo. Acredito que isso é uma coisa que você precisa vencer, né? Mas tem outra pergunta aqui, eu vou responder assim de um jeito bem prático, né? E bem prático. Porque Deus permitiu o pecado no mundo. Não era mais fácil Ele tirar o diabo do Éden? Se converta, aceita Jesus, vai para o céu, depois pergunta para ele quando você responder esse negócio aqui, não. Gente, é interessante, são coisas que por muitas vezes a gente fica sem resposta mesmo, né? Para mim era mais fácil mesmo, Deus pegar, moço, capeta, quem é mais poderoso é Deus mesmo, para que deixou esse capeta viver, né? Então é as coisas que a gente fica por perguntar mesmo, né? Até mesmo sem uma resposta. Mas uma coisa, eu sei, a Bíblia fala que havia um plano de Deus, e tudo é plano de Deus. Agora, por que Deus esse plano? Aí depois eu quero perguntar isso para ele. Essa é uma das perguntas que eu quero fazer quando eu encontrar com o Senhor. Não sei, eu falo assim, é uma das perguntas, mas não sei nem se vai ser necessário, né? Estou no céu mesmo. Enfim, mas realmente, para mim, então não importa se Deus podia ter feito ou não fez, e enfim, o que importa é que Ele criou, Ele veio, Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele me dá a oportunidade de ir novamente para o Éden, né? Viver junto com Ele. Literalmente é uma pergunta meio... Posso fazer uma contribuição prática também? Fazer uma pergunta para vocês, assim, para vocês refletir. Por que você parou de andar sem as mãos de bicicleta? Responde para mim. Quando foi o momento da sua vida, Iltim, que você andou na bicicleta e parou de andar sem as mãos? Sem as mãos, parou de andar sem. Porque quando você tinha 12, 13 anos de idade, você não botava a mão no guidão, botava. Ninguém bota a mão no guidão, irmãos, quando tem 15, 16, 15 anos de idade. É ou não é? A gente só anda sem as mãos. Por que em algum momento da sua vida você parou de andar sem as mãos? Porque possivelmente você caiu. E a sua maturidade foi desenvolvida. É pecado cair de bicicleta, irmão? Sim ou não? Não, mas está errado andar sem as mãos. No momento que você caiu, você amadureceu. Me responde outra pergunta aqui. Por que você não morde o caroço do piqui? Por quê? Quem foi que te falou isso, irmão? Tá vendo? Ninguém avisou. Mas no momento que você botou o piqui na boca, irmão, você deu uma mordida boa nele. O que aconteceu com você? Você amadureceu. A partir daí, todo piqui que você come, você desfruta de toda a qualidade do piqui sem ser corrompido por um erro. Certo? Está entendendo, irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso? Na soberania de Deus, irmãos, os nossos erros nos ajudam nós entendemos melhor aquilo que Deus tem para nós. Quando nós erramos, irmãos, é pecado, é errado. Não pode acontecer isso, irmãos. Mas Deus é tão bom. Irmãos, Deus é tão bom que Ele encontrou uma oportunidade no pecado para fazer de você uma pessoa mais madura. De maneira que quando você erra,
Você não devia ter errado. Você tem que chorar, irmãos, você tem que se arrepender, você tem que fazer o caminho de volta. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele encontrou naquela oportunidade uma maneira de te amadurecer. Vocês estão entendendo? Enfim, é isso aí. Como saber se eu estou arrependida ou só com remorso de ter pecado? Eu vou dizer assim, de experiência própria, né? Arrependido, quando eu me sinto arrependido, literalmente é quando eu entendo que eu fiz o pecado, que o pecado atingiu a minha vida e que eu vou parar de pecar. Não, eu continuo pecando, mas está me incomodando e eu não consigo sair fora desse pecado. E literalmente eu pego assim, cara, eu não consigo falar, eu preciso de ajuda. Aí eu passo a confessar com meu irmão, pedir para ele orar para mim. Eu falei assim, irmão, ora por mim que eu estou querendo, eu não posso continuar nessa vida de pecado. Eu não posso continuar. E então eu literalmente reconheço o pecado na minha vida, eu busco mudança, mas não consigo, e vou lutando com ele, até que esse pecado sai fora literalmente da minha vida. Remorso é quando eu sei que é pecado, mas aí naquele momento eu fiz o pecado, aí tem aquele remorso, mas vem outra oportunidade, eu faço o pecado de novo, e aí vem remorso, mas vem a oportunidade, eu faço de novo, eu nunca abandono esse pecado, eu só tenho remorso, só tenho uma consciência pesada diante de Deus, e eu não abandono esse pecado. Então para mim a vida de arrependido do pecado, porque nós vamos pecar, até está juntando aqui junto com uma outra pergunta, é possível viver sem pecado? Mas me sinto culpado todas as vezes que eu me peco, mas não consigo parar de pecar. A gente não vai parar de pecar, nós somos pecadores miseráveis, a gente precisa de Deus, a gente está fora da presença de Deus, e a gente precisa entender que o pecado deixa a gente fora da presença de Deus. Eu preciso literalmente fugir desse pecado. Então eu vou pecar, vou pecar, vou. Amanhã eu vou pecar, vou. Hoje eu vou pecar, vou pecar. Mas eu preciso entender que é pecado, o que é o pecado da minha vida. Eu vou buscar literalmente a fugir dessa armadilha do pecado da minha vida. E esse pecado, irmãos, que a gente comete, é bom a gente dizer isso, né? É um pecado involuntário. Amém? Nós não estamos falando que nós vamos pecar a vida inteira de maneira consciente. Isso não. Intencionalmente não. O pecado ele tem que ser uma ação involuntária. Você comete sem querer cometer. Você comete como um deslize, nunca como uma opção. Aquele que peca como opção, irmãos, precisa passar por um processo que nós chamamos de santificação. Até o ponto que você não abra mão da sua santidade. E você nunca vai escolher pecar. Vai acontecer? Vai, como um deslize. É como aquele que pisa na casca da banana e cai. Não é aquele que pisa de maneira voluntária na casca da banana. Você pisa porque você não viu. De repente, pecou. É importante que a gente separe essas duas coisas. Amém. Só uma contribuição também dessa última pergunta, no que a Bíblia diz sobre os tipos de tristeza, né? Que tristeza nós vamos sentir quando erramos. Porque é uma emoção que faz parte do ser humano, né? Mas o que diferencia a tristeza segundo Deus, né? E a tristeza segundo a carne, diz a Bíblia que a tristeza segundo Deus produz o arrependimento, e é um arrependimento para salvação. Ou seja, vai amadurecendo a nossa fé. Como o Lucas falou, a gente vai vencendo e o Bartô falou, e vai errando em outras coisas, não naquilo, né? E a tristeza segundo a carne gera morte, né? Então a gente vai se remoendo, se condenando, mas não recebendo o perdão de Deus e não sendo uma tristeza para a salvação.